Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Direito, o evento que vai conectar você ao universo dessa profissão. O evento Conexão é uma realização do curso Positivo e tem sido um sucesso entre os nossos alunos que, desde o ano passado, estão tendo a oportunidade de se aproximar da sua área de interesse no vestibular. O direito vai muito além da advocacia. Na realidade, essa é apenas uma das opções que o formando tem para seguir na carreira jurídica. E o que queremos hoje é que você conheça melhor as inúmeras possibilidades e o que envolve uma carreira na área jurídica. Vamos trazer informações também sobre a universidade, já que esse é o primeiro passo e é onde vocês devem estar no ano que vem. Por isso, nós faremos uma tarde muito especial, com convidados que vão trazer informações, curiosidades e trocar ideias sobre o dia a dia de quem vive a profissão que vocês querem seguir. Bom, antes de iniciar o evento, eu quero agradecer a parceria com a OAB Paraná, que nos cedeu este espaço, permitindo que vocês conheçam de perto a sede da Ordem dos Advogados do Paraná, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, aqui no Paraná, e também entrem um pouco no clima dos profissionais dessa área. É importante que vocês saibam que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições mais importantes para a sociedade e para a democracia brasileira e representa os profissionais da área. Por isso, aproveitem ao máximo esse momento e esperamos que estar aqui dentro traga mais motivação para vocês um dia, né? Para que um dia vocês possam voltar aqui como estagiários e profissionais formados. Bom, para que haja a conexão que nós estamos propondo, nós convidamos para estar aqui com a gente alguns dos mais brilhantes profissionais de diversas áreas do direito que gentilmente vão ceder seu tempo, sua experiência e seu conhecimento com todos vocês. Para dar início à tarde de hoje, eu convido para compor nossa mesa e representar a presidente da OAB Paraná, doutora Marilena Winter, que está em compromisso de viagem e não pôde comparecer, a doutora Fernanda Valério Garcia da Silva, que é advogada e diretora da Jovem Advocacia na OAB Paraná. Gostaria de convidar também o Dr. Gustavo Scandelari, advogado especialista em direito criminal. Convido agora a advogada especialista em direito processual civil, doutora Rogéria Dotti. Convido também o especialista em direito público e professor da UFPR, Dr. Rodrigo Kanayama. Nós teremos aqui hoje a presença de uma representante do Poder Judiciário, doutora Luciana Carneiro de Lara, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná. A desembargadora Luciana integra a 19ª Câmara Cível do TJ Paraná, cujas sessões de julgamento são realizadas sempre às terças-feiras. Em razão disso, ela só consegue se liberar quando terminar a sessão de julgamento, que acontece com transmissão ao vivo pelo canal do TJ Paraná no YouTube. Caso algum de vocês tenha interesse em algum dia dar uma olhada ali, sempre às terças-feiras no canal do YouTube do TJ. Então, logo termina a sessão, ela virá aqui para o evento e estará com a gente. E, infelizmente, por problemas de saúde, a doutora Maria Francisca Cioli não pôde comparecer ao evento. A gente espera que ela se recupere logo. Bom, muito obrigada pela presença dos senhores aqui com a gente. E eu gostaria de convidar agora o diretor de marketing do curso Positivo, Rogério Mainardes, que está aqui representando o professor Renato Ribas Vaz, diretor do curso Positivo e um dos fundadores do Grupo Positivo, para deixar uma mensagem a todos vocês. Boa tarde a todos vocês. Eu quero
Em primeiro lugar, agradecer a generosidade desses profissionais que aqui se encontram, Dr. Gustavo, doutora Fernanda, doutora Rogéria, doutor Rodrigo, de estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho da brilhante carreira que eles têm e são referências no mundo do direito, no mundo da justiça, aqui no Paraná e no Brasil. Para nós é uma alegria muito grande poder contar com eles para conversar com vocês, nossos alunos, sobre a carreira do direito. Eu queria, em especial, em nome do professor Renato, do professor Alceu, diretores do curso, agradecer vocês por estarem aqui. Esse momento importante de vocês poderem trocar ideias entre vocês, poderem ouvir esses profissionais, como eles construíram as suas carreiras e como eles se tornaram essa referência. Isso, eu tenho certeza que é um grande privilégio que vocês têm de poder, no momento que vocês escolhem a profissão, vocês poderem ouvir esses profissionais que estão aqui. Então, muito obrigado a vocês. É um grande incentivo que vocês dão ao curso Positivo de continuar fazendo eventos como esse. Nós tivemos recentemente Conexão Medicina, onde nós trouxemos os médicos, passamos a orientação aos alunos que desejavam fazer medicina. Hoje estamos fazendo aqui com vocês o Conexão Direito e nesse momento faço a doutora Fernanda um agradecimento especial por essa parceria com a OAB, que iniciou o ano passado e continuamos nesse ano e, se Deus quiser, para frente, podendo apontar esse caminho muito positivo na carreira do direito. Nós estaremos também no dia 13 de maio fazendo a Conexão Engenharia, numa parceria também com o Instituto de Engenharia do Paraná. E agradecer aqueles alunos que estão aqui, que não são do curso Positivo, o incentivo também, a presença, que as portas do curso estarão sempre abertas a vocês, com os nossos professores, com os orientadores educacionais, para que vocês possam decidir melhor esse grande momento, esse grande passo que vocês dão, que é o vestibular e a carreira da profissão que vocês abraçam para o resto da vida. Obrigado a vocês. Muito obrigada, Rogério. E eu gostaria que, nesse momento, a doutora Fernanda Valério, diretora da Jovem Advocacia na OAB Paraná, pudesse dar as boas-vindas em nome da instituição. Muito boa tarde. Em nome da diretoria da OAB Paraná, gostaria de desejar as boas-vindas a todos vocês. Essa aqui é a Casa da Democracia Paranaense, a Casa da Advocacia, e esperamos que vocês se sintam muito bem-vindos nessa tarde aqui, que é uma tarde de direcionamento, talvez de certezas para muitos de vocês. Gostaria de, em nome da nossa diretoria, parabenizar essa iniciativa do curso Positivo, realmente um olhar amplo de entregar toda a oportunidade para os jovens que estão nesse momento, talvez, de muitas dúvidas e facilitar um pouco essa tomada de decisão. Saibam vocês que a Ordem dos Advogados ela tem 93 anos no Brasil. Antes da existência da Ordem, nós já tínhamos a existência dos Institutos dos Advogados, né? Mas, há 93 anos atrás, essa instituição tão bela, tão nobre, ela foi criada. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 1.300.000 advogados. 1.300.000. Aqui no Paraná, nós temos aproximadamente 87.000 advogados ativos. Hoje, até comentei com os colegas, antes de nós entrarmos aqui, que foi um dia quase que emblemático, porque pela manhã nós recebemos os acadêmicos de Direito lá de Pato Branco e no mesmo horário, às 10 horas, aqui mesmo, nesse auditório, nós fizemos também um compromisso coletivo dos novos advogados. 70 novos bacharéis em Direitos que entraram como bacharéis em Direitos e saíram habilitados ao exercício da advocacia. E agora nós recebemos vocês, que quem sabe, daqui 5 anos, também entrarão aqui como bacharéis e sairão como advogados. Nesta oportunidade, nós também apresentamos a estrutura da OAB para que vocês tenham ciência de que ela é, além de uma instituição que é a instituição que é competente para
Selecionar os advogados também é a instituição competente para dizer se um advogado pode ou não continuar inscritos nos nossos quadros. Então, toda vez que um bacharel em Direito quer se tornar um advogado, ele precisa passar pelo nosso conselho, que vai dizer se essa pessoa está apta, cumpre todos os requisitos para ser um advogado. Por exemplo, ele precisa ter o seu certificado como bacharel, ele precisa comprovar que ele é idôneo, que ele tem idoneidade moral, ele precisa ser aprovado no exame de ordem, que por muitos é temido. Então, ele passa por esse conselho para dizer então que está apto. E o último requisito é fazer um compromisso, prestar um compromisso de defender a Constituição, de observar a ética, e aqui é a ética dos nossos dispositivos do Código de Ética e Disciplina. A advocacia observa dispositivos próprios de ética e disciplina, defender a rápida administração da justiça, a ordem jurídica do Estado democrático e de direito, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Esse é o compromisso que todo bacharel em Direito precisa fazer para se tornar advogado. E a partir de então, pelo Estatuto da OAB, ele tem a possibilidade de defender as pessoas que não têm voz, que não têm o poder de postular perante o judiciário, ou uma outra linha que muito é defendida atualmente, com muita razão, buscar soluções alternativas na resolução dos conflitos que não necessariamente o judiciário. Muitas pessoas que atuam aqui na OAB atuam voluntariamente. A gestão da OAB ela é dirigida por 3 anos. As OABs elas são divididas em seccionais. Nós temos um desenho no Conselho Federal, que é composto por uma diretoria, e pelo Conselho Federal. Alguns advogados que representam os estados atuam lá em Brasília defendendo os interesses da advocacia em nível nacional. E nós temos as seccionais. Aqui na seccional do Paraná nós temos 49 subseções, que são subdivisões da nossa instituição pelo interior do estado. E esta direção ela é eleita, todos os advogados a cada 3 anos fazem escolha por essa instituição. Aqui na OAB do Paraná, nós temos um pouco diferente. A nossa diretoria ela tem 2 diretorias auxiliares. Além da presidente, doutora Marilena Winter, do vice-presidente, doutor Fernando Deneca, do diretor tesoureiro, que é o Luiz Fernando Casagrande Pereira, do secretário-geral, que é o doutor Henrique Gaed, e da Roberta Santiago, que é a secretária-geral adjunta, nós temos ainda a Maria Umbá, que é a diretora de prerrogativas, que são os direitos da advocacia. E eu, que estou na diretoria da Jovem Advocacia, tenho a responsabilidade de cuidar daqueles que têm até 5 anos de inscrição, que são considerados advogados em início de carreira, e para esses nós temos um olhar especial para facilitar um pouco o início da jornada na advocacia. Além desses 7 cargos, nós temos ainda o conselho, que são essas pessoas que são votadas, como eu contei para vocês, e que trabalham voluntariamente, assim como a diretoria. Então, a cada 3 anos, essa nomenclatura se renova para que outros advogados possam voluntariamente trabalhar pela nossa classe. O conselho ele tem a função de fazer, então, a seleção e a disciplina da advocacia. Existe um órgão dentro da OAB Paraná, que eu sempre digo, conheçam de ouvir falar e não de ser julgado por ele, que é o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, assim como nós observamos os dispositivos do Código de Ética e Disciplina, nós somos, então, julgados por esse tribunal, que também é composto por advogados. Então, uma vez por mês, o nosso conselho se reúne para decidir as demandas da advocacia e todas essas questões regimentais, né? Existem também, aqui dentro da OAB, as comissões. Nós temos as comissões permanentes e as comissões temporárias. As comissões permanentes são aquelas que continuam independente do final de uma gestão. E as temporárias são aquelas que são criadas por discricionariedade da presidência da instituição. São organismos vivos dentro da instituição. Hoje nós temos aproximadamente 14 mil advogados atuando nas nossas comissões por todo o estado. E são essas comissões responsáveis por entregar suporte técnico para a nossa diretoria, para que possamos atuar assim, defendendo o Estado democrático, a Constituição, e num
momento imparcial, todo momento em que é necessário que a OAB se manifeste, nós estamos lá para garantir que todas as pessoas possam ter liberdade, possam ter integridade, possam ter o seu patrimônio e a sua dignidade garantidos e protegidos, e principalmente a advocacia. Eu falei para vocês essa palavra prerrogativas, muitas pessoas confundem com privilégio, mas não. Prerrogativas são direitos que a advocacia tem para atuar com toda a liberdade e defender sem nenhum empecilho o interesse dos seus clientes. Portanto, a nossa profissão, ela se reveste de, talvez até vamos dizer assim, um romantismo. Existem pessoas que são mais modernas. Eu sou do Rodolfo Dourado, doutores. Mas nós temos muita modernização também na nossa profissão. Como todas as profissões que vão se modernizando e se enquadrando em novas formas de atuação, a advocacia também passa por isso. Vocês que vão decidir pela advocacia talvez só vão ouvir histórias que vocês não vão viver. Algumas representarão conquistas, outras representarão a simples mudança da forma de vivência da sociedade. Então é interessante que o advogado também tenha essa possibilidade de dinamismo. Eu costumo dizer que os advogados mais antigos, eles têm essa capacidade de renovação. Se vocês chegarem aqui no primeiro andar do nosso prédio, vocês vão ver ali uma máquina de escrever. Vocês talvez só viram isso em alguns filmes, mas tem uma ali, uma escrivaninha bem bonita, toda entalhada, uma máquina de escrever. Talvez se você se deparasse com uma máquina de escrever, você fala, como é que liga? Onde é que dá o enter? Você não sabe mexer numa máquina de escrever. Mas os advogados que são mentores, né, dos jovens advogados, eles trabalharam nos autos físicos, escreveram suas petições manualmente, depois eles trabalharam na máquina de escrever, depois foram para um computador e agora estão falando com muito tranquilidade do chat GPT. Fazem Pix também eles. Gostamos disso, né? Então, tem talvez muito mais capacidade de adaptação. Quem já chegou um pouco mais jovem, tudo muito fácil, tudo dinâmico. Você vê o teu celular, ele tem um monte de ícones. Ou você faz assim, ele liga. Você joga ele para cima, ele liga para alguém, ele manda uma mensagem. Ele encontra várias soluções em que você não tem que fazer muita coisa para acontecer. Então, talvez isso limita um pouco a nossa capacidade de adaptação, porque nós esperamos que muitas coisas sejam fáceis na nossa mão. Mas acho que é muito interessante para a advocacia que tenha isso, para todo estudante de direito que tenha essa ciência, que a nossa vida é feita e o nosso sucesso é garantido quanto mais facilidade nós temos para nos adaptar às novas fases da vida. Então, eu acho que eu já passei aqui do tempo que me foi dito. Eu gostaria de novamente desejar boas-vindas a vocês. Contei um pouco sobre a nossa instituição, mas nós estamos em quase todas as redes sociais, tentamos também falar, só não dançamos lá no TikTok, mas estamos tentando comunicar com todas as pessoas e fazer com que a nossa linguagem, a nossa voz possa ser ouvida e compreendida, a nossa mensagem seja compreendida por todos os interlocutores. Quando vocês saírem aqui, vocês vão ver do lado esquerdo de quem olha lá para frente a galeria de presidentes da OAB e do outro lado a galeria da Medalha Vieira Neto, que é a maior comenda que a OAB do Paraná entrega para um advogado. A última que foi entregue ano passado ainda não está inaugurada, que a medalha foi entregue para a doutora Lúcia Belloni, que tem uma trajetória linda e um trabalho voluntário magnífico aqui dentro da nossa instituição e recebeu essa comenda no ano passado. E em nível federal, nós entregamos a medalha Rui Barbosa, o Conselho Federal entrega para um advogado que tem uma trajetória muito bonita e inspiradora para toda a advocacia. E também, do outro lado, nós temos uma foto muito emblemática que foi a Conferência de Curitiba. Se vocês tiverem curiosidade também de pesquisar essas pessoas que são as instituições, o professor Benedotti também está ali como um dos nossos destinatários, que muito nos orgulha até hoje pela sua trajetória, também recebeu a medalha Vieira Neto. Então, são pessoas que vocês podem conhecer a história dessas pessoas, que são carreiras muito brilhantes, inspiradoras, eu tenho certeza, para todos vocês. Não é bacana que nós vivamos apenas de frases de efeitos, doutores, porque muitas vezes essa frase de efeito, pouco efeito tem. Mas é interessante que nós conheçamos a trajetória dessas pessoas que inspiram outros advogados, que foram realmente pessoas brilhantes e merecedoras de todo o nosso reconhecimento. Eu tenho certeza absoluta que hoje está sentado aqui alguém que certamente tem toda a possibilidade de também um dia estar na parede, qualquer uma dessas nossas paredes,
abrilhantando aí as trincheiras da advocacia. Um bom evento a todos vocês. Doutora Fernanda, muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai conversar, tá? Mais um pouquinho, tem muitas perguntas também que a gente recebeu. A senhora falou das redes sociais da OAB. Existe algum site, algum contato para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a atuação da OAB Paraná? Sim, nós temos o site oabparaná.org.br. No Instagram também nós estamos, no LinkedIn. Normalmente nós temos muitas notícias, até assim, meu Deus, cadê a notícia? No mesmo dia, várias notícias, mas o nosso setor de comunicação está sempre ali trazendo tudo que é mais atualizado para a advocacia. Então, é interessante também vocês olharem comissões, e dentro lá de comissões, a Comissão da Advocacia Iniciante, que é uma comissão presidida por um jovem advogado e que tem como destinatário esses colegas que têm até 5 anos de inscrição. Então, ali tem toda a dinâmica, o dia a dia dessa comissão e todos os projetos que são desenvolvidos por eles. Muito bom, obrigada, doutora Fernanda. Bom, gente, existe uma área que desperta muito interesse e curiosidade nas pessoas em geral, especialmente em vocês que desejam atuar na advocacia. É o direito penal ou direito criminal. Por isso, nós convidamos hoje um especialista muito conhecido por atuar em grandes casos com repercussão nacional, o Dr. Gustavo Scandelari. O Dr. Gustavo Scandelari esteve aqui com a gente no Conexão Direito do ano passado e foi um verdadeiro sucesso. Pela quantidade de perguntas e repercussão do nosso bate-papo naquele evento, nós resolvemos convidá-lo novamente para estar aqui. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Scandelari. E eu gostaria de saber por que razão o senhor acredita que o direito criminal desperta esse interesse nas pessoas? Olá, obrigado, Rogério, mais uma vez pelo convite. Ângelo, prazer em vê-la. Fernanda, Rogério, Rodrigo, um prazer aqui, uma alegria estar com vocês e com vocês todos nesse belo auditório lotado, para falar da nossa profissão, que é algo que muito nos alegra. Eu estava falando agora com a Rogério agora há pouco, que esse é um momento mais leve do nosso dia, de poder falar daquilo que a gente gosta, com pessoas que estão querendo aprender, querendo entender um pouco mais da profissão. Algumas pessoas aqui já sabem bastante dessa profissão, sei que tem colegas nossos aqui, nosso sócio Fernando Velta, obrigado pela presença. Mas, assim, ainda assim é sempre muito bom, e que bom que seja sempre assim, falar daquilo que a gente gosta. Enquanto a gente continuar gostando daquilo que a gente faz, é porque a gente está fazendo alguma coisa certa. Ângela, sobre essa pergunta, por que é que talvez as pessoas sintam mais interesse, ou mais atração pela área do direito criminal? Não é uma pergunta fácil de responder, isso tem muito a ver com as preferências de cada um, mas eu diria que tem bastante relação com a imagem que o advogado ocupa no imaginário de boa parte das pessoas, especialmente se nós formos considerar, em tempos mais recentes, em produções cinematográficas, cada vez mais potencializadas pelos streamings, pelas redes sociais, em que nós vemos a Fernanda falou, que há uma romantização da nossa profissão, e eu concordo, mas muitas vezes uma romantização talvez em excesso. E vejam, eu sou aqui suspeito para falar da área criminal, eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas ainda assim nós vemos nos filmes, e considerando que boa parte dos filmes são produções norte-americanas, em que a atuação do advogado ocorre quase sempre perante um júri, e júri é super legal em vários aspectos. Por isso que nos filmes há essa grande carga de conteúdo interessante, em que o advogado quase sempre é uma pessoa genial, que improvisa muita coisa e sempre acerta, quando na realidade nós sabemos que tem muito trabalho, muita dedicação, muito esforço que não é glamuroso, é legal, é bacana, é necessário, mas não tem aquele glamour que nós vemos nas telinhas, e que é necessário para entregar esse resultado que nós achamos legal de ver nos filmes. Tem uma série na Netflix, o Lincoln Lawyer, que é o decorrente de um livro, que é uma nova regravação, já teve uma série, um filme antes, que eu acho sensacional, assim, eu queria ser aquele advogado também. Ele pega vários casos
e ele veio dar uma olhada assim nas fichas, ele é old school, como dizem, né? Ele tem tudo impresso, embora hoje a gente não tenha mais nada impresso, é tudo eletrônico, né? Mas ele tem as fichinhas, ele dá uma olhada no caso, depois eu vejo. Aí ele chega atrasado na corte, né? Faz uma pergunta para a testemunha e ele cuida o caso, o cara do cliente dele sai, tira o gelo, doutor, muito obrigado. Ele fala, não foi nada. Eu nasci assim, praticamente, só falta dizer. Né? Então, assim, a gente acha legal, isso é super entusiasmador, né? A série que talvez mais provoca esse tipo de sentimento é Suits, né? Que tem maior número de temporadas e tal, pô, é super legal e nada contra, né? Os produtores desse tipo de produção, eles acertam em cheio porque tem público para isso, né? Então, eu acho que talvez tenha um pouco disso, sabe? Mas, e aqui vai um pouco do que eu tinha planejado falar depois, mas aproveitando a pergunta, o que você realmente tem que se perguntar quando você estiver escolhendo uma área da advocacia, né? Já vai longe o tempo em que havia advogados generalistas, existem alguns ainda, como clínico geral na medicina, né? Que atende todas as especialidades, cada vez menos isso existe, né? Então, hoje em dia, as especialidades costumam ser cada vez mais específicas e os profissionais também. Então, se você acha que você tem, talvez, uma inclinação pela advocacia criminal, você tem que entender conceitos como, por exemplo, direito de defesa, né? Todo acusado tem direito de defesa, esse direito não é do acusado, é de vocês. É um direito nosso, um direito dos seus familiares, das pessoas que você ama. Né? Tem que entender a noção de presunção de inocência. Né? Todo mundo é inocente até que haja um trânsito em julgado de uma sentença. Né? Isso não é uma imaginação, né? É uma verdade. Todo mundo é inocente até que haja uma sentença condenatória. E algo humano. Isso é algo que talvez da sua personalidade você consiga entender e não dependa tanto de vocação. Uma inclinação à compaixão, né? Uma inclinação... qual que é a palavra que eu esqueci? Que eu anotei aqui para não esquecer. Sim, empatia. Todos nós vimos agora um caso recente, né, na mídia, daquela moça que levou o morto lá na agência bancária. Né? Isso é o clássico exemplo de uma causa impopular. Né? Os advogados criminais têm que saber lidar, têm que saber quando acolher uma causa impopular, porque frequentemente a causa que o advogado criminal recebe em seu escritório, como advogado de defesa, ela não é popular. E ela pode inspirar, inclusive, sentimentos agressivos por parte da população. Né? Então, se você consegue se ver calçando esses sapatos, e mais importante, calçando os sapatos do acusado, talvez você consiga perseverar nessa carreira. Que não deve ser muito fácil, né, doutor Scandelari? Nessa área, em muitos momentos devem mexer muito com o emocional, né? Sem dúvida. Não é incomum que o advogado até se deixe levar, às vezes, pela emoção, dependendo do caso. Né? O mundo é assim, né? Há exemplos de situações que são realmente emocionantes, que são cativantes. As pessoas, como todos os seres humanos, né, muitas vezes se encontram em situações desfavoráveis, muitas vezes vítimas de acusações injustas, mas até mesmo uma pessoa que pode ter praticado o fato não deixa de ser humano. Né? E essa pessoa precisa, muitas vezes, da mão estendida de alguém. Né? Lá no nosso escritório nós vemos isso cotidianamente, a Rogéria também nas causas de família, né, que também são causas que envolvem muitas vezes direitos de menores, né, de crianças e os pais em conflitos. São todas situações que tendem a gerar alguma comoção. Né? Nós devemos tentar, claro, tanto quanto possível, não nos envolver nesse nível. Né? Somos ainda, devemos ser profissionais. Nós representamos as pessoas que nos procuram perante o Poder Judiciário, perante outras autoridades, mas nós não somos essa pessoa. Né? Nós somos o rosto dessa pessoa perante o público, emprestamos o nosso nome nas petições a essas causas, né? Mas com elas não nos confundimos. É por isso que dizem muito na área criminal, né? Nós representamos a pessoa, né? Mas nós defendemos o crime, mas nós nunca poderíamos defender a prática dele. Né? São coisas que não podem se confundir. O senhor citou agora há pouco sobre esses filmes de tribunais, as séries, e normalmente não são, né, são séries americanas ou de outros países. Por curiosidade, para eles, vamos contar um pouquinho em que casos tem um tribunal, como é um tribunal aqui no Brasil? Legal, eu lembrei agora de uma pergunta que eu sou professor também, né, faz 15 anos, na graduação e na pós-graduação. E no começo desse ano,
a gente sempre recebe perguntas com maior naturalidade, né? Perguntas de alunos no começo do curso, às vezes não tanto no começo, mas eu dou aula para o 7º período esse semestre, que é o começo do 4º ano, e um aluno me perguntou, me chamou depois no intervalo, professor, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, pois não. Você usa aquelas perucas que a gente vê nos filmes? Aquelas peruconas, sabe? Branca, assim? Aí eu falei para ele, não uso. Ele, ele ficou muito frustrado. Né? Então, o direito tem muito desses rituais. Né? Apesar de haver advogados que fazem dancinha no TikTok, Fernanda, eu sei que você não é um deles, mas tem muito advogado por aí que faz. Né? Juízes, promotores também, né? É a magia da internet. Né? Mas, na prática, perante os tribunais especialmente, e nas audiências, há um ritual solene. Né, que há muitas regras, inclusive código de conduta, código de vestimenta, né, que vários tribunais regulam nos estados de suas atribuições. Lá nos julgamentos norte-americanos e no Reino Unido, né, que é a mesma cultura da common law que eles têm, né, os Estados Unidos emprestaram muita coisa do Reino Unido, então eles têm essas vestes, né, que os juízes usam, os advogados também. E no Reino Unido as perucas, eles usam isso, realmente são as vestes oficiais, aquelas perucas brancas, né, que é uma tradição bem antiga, de quando ainda fazia algum sentido. Aqui no Brasil, nós também temos as vestes talares, né, então os juízes, os magistrados usam as togas. Muito normalmente vocês devem ter visto já no noticiário, os ministros do Supremo têm tido cada vez mais visibilidade, eles usam aquelas roupas pretas, né, longas. São as becas dos ministros. Né? Os desembargadores nos tribunais dos estados também usam, os juízes de primeira instância usam menos, né? É mais comum no tribunal. E os advogados e os promotores de justiça, as partes, né, os representantes das partes, usam também as suas vestes, mas são chamadas becas. Né? São roupas muito parecidas, todas predominantemente pretas, com detalhes, às vezes em branco, às vezes vermelho, né, conforme a atribuição. E aí, claro, tem todo um ritual, né, Angela, relativo ao tempo, a sustentação oral de cada um, os apartes têm os regimentos internos de cada tribunal, aí conforme a situação varia bastante, mas ainda assim tem um ar bem marcante de solenidade, de ritualística, que nós temos que internalizar. Né? Quem é do direito tem que estar acostumado com isso. Né? E eu devo dizer a vocês, quando eu estava na graduação, eu sei que eu fui muito tímido, me considerei tímido, ainda me considero tímido, né? Mas durante a faculdade eu acabei percebendo que a gente tem que praticar, quem também se entende dessa forma, né? Um pouco mais introspectivo, a gente tem que procurar oportunidades de praticar falar em público. Né? Quase todas as especialidades da advocacia e da carreira do direito em geral, né? Os juízes também, acabam tendo que falar muitas vezes em público como parte da sua carreira. Então, isso é algo que você tem que refletir também. E eu digo uma coisa para vocês, é fácil superar esse medo, superar talvez essa resistência. Né? Como quase tudo na vida, se não tudo, é prática. Não tem muito segredo. Estudar para passar num concurso, estudar para tirar boas notas, se dedicar nos casos, conhecer os casos, os detalhes, se preparar para um julgamento e falar em público. Né? Então, isso tem muito a ver também com o trabalho do advogado, né? ainda que nessas sessões mais solenes. Também é treino, né? Estudo e treino que acaba acostumando, né? Com o tempo você vai praticando. Sabe, tem esses vários ditados populares, né, que a gente costuma pensar, né? Nossa, a gente abstrai, né? Coisas que a gente escuta da nossa avó, dos nossos pais, né? Mas um ditado aqui que a prática leva à perfeição é a mais pura verdade. Isso a gente vai percebendo quando a gente vai ficando mais velho. Né? Então, mas é verdade, né? Isso eu digo para vocês, não tem assim, mas tem aquelas pessoas que são gênios, que têm o dom. Essa questão do dom é tão subjetiva, né? Tanto quanto a vocação. A pessoa nasceu vocacionada, nasceu para ser aquilo. Eu acho isso um pouco supervalorizado hoje em dia, sabe? Tem, claro, os simulados, os testes vocacionais, eu fiz vários também, quando eu estava no cursinho, no terceirão, e daí a vocação para mim saía psicologia, jornalismo, saiu uma vez até para áreas da saúde, e eu não vou mentir para vocês, eu gosto de tudo isso, eu gostava. Né? Eu fiz vestibular para várias áreas, e eu escolhi meio que em cima da hora fazer o curso de Direito, ninguém nunca me impôs. Né? E eu até, talvez, pensando agora, talvez meus pais devessem ter imposto que eu escolhesse Direito, né? Eu acho que talvez melhor escolha de todas as outras que eu teria feito, mas essa questão de vocação, pessoal, se você acha que, se você ainda não decidiu
o que você quer fazer, aí você pensa, não, acho que não é para mim, muita leitura, falar em público, exposição, pense de novo. Né? Você pode se construir, se adaptar, tentando fazer aquilo que você quer gostar de fazer. E se você tem vários gostos, gosta de várias coisas, isso é ótimo. Isso é um sinal de uma personalidade muito compatível com várias outras coisas. Isso significa que você é uma pessoa feliz. Né? Na melhor das hipóteses, você vai continuar sendo sempre feliz com a profissão que você escolher. O doutor Scandelário, inclusive, foi aluno, né, do curso positivo. E lá naquele comecinho de faculdade, o senhor já sabia que queria seguir para essa área? Teve alguma inspiração? Como que foi esse começo? Não sabia não. Como eu disse a vocês, né, eu tive aquela insegurança para escolher o curso e eu escolhi Direito, né, e estava lá nos primeiros 3 anos do curso de Direito, eu estava inseguro. Eu cheguei a pensar em um determinado momento que não era aquilo que eu queria fazer. Os primeiros anos do curso, daqui o professor Rodrigo também, que é professor há muitos anos, muito experiente, sabe que as matérias são, como a gente chama, mais propedêuticas, né? Ou seja, mais introdutórias. Você vê muita coisa de contexto, de base, de princípios, né? Sociologia, história, filosofia do direito, introdução ao estudo do direito, são áreas, assim, não quero dizer secundárias porque não são, porque dá para fazer uma carreira com isso, né, pesquisando isso, mas eu queria ver o processo, né, aquela parte mais prática. E isso normalmente começa no 3º ano para frente da faculdade. Dependendo da grade curricular da faculdade, muda um pouco, né, mas pelo menos para mim foi assim. Né? E aí, quando eu comecei a ver a disciplina de processo civil, no caso, né, eu me vi mais ali, né, com aquelas regrinhas todas, com aqueles prazos, né, eu me sentia mais seguro nisso do que em matérias um pouco mais abstratas, embora eu sempre tivesse gosto pela leitura e fosse bem também nessas matérias na faculdade. E aí eu estava dando aula de inglês no começo da faculdade, né? Dava aula de inglês numa escola que não existe mais, Words, existia aqui. Então eu estudava de noite e dava aula de inglês de manhã e de tarde. Aí eu pensei em determinado momento que eu precisava fazer alguma coisa, não ia ser professor de inglês, né? Não era, estava fazendo direito. E eu conversei com um professor da faculdade. Vejam como são importantes os professores. Eu nunca me esqueci desse professor de processo civil. Parou de dar aula, infelizmente, mas ele era excelente. E eu expus para ele, naquele momento, a minha dúvida. Eu estava no começo do 3º ano. Eu falei, professor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Né, eu estou um pouco assim, querendo trabalhar com direito, mas eu dou aula de inglês. Aí ele falou assim, bem baixinho, ele falava baixinho, Gustavo, deixa de ser acomodado, larga a tua escola de inglês e vai fazer um estágio no escritório da advocacia. Falei, nossa, né? Nada como a verdade. E aí eu fui procurar o escritório de advocacia, mandei currículos para vários lugares também, isso é outra coisa, né? Outra dificuldade, outro desafio. Infelizmente, um dos escritórios para os quais eu mandei o currículo é o escritório no qual eu estou até hoje, né? O escritório do professor René Dotti. Daqui é o Rogério, não me deixa mentir. Em março agora fiz 20 anos de escritório. O único lugar em que eu trabalhei na minha vida na área do direito foi lá. Comecei como estagiário, o professor René Dotti me entrevistou 2 vezes. Na primeira vez ele me entrevistou e falou, tudo bem, Gustavo, tudo bem, eu te chamo. Eu falei, putz, acho que não deu. Eu cheguei em casa, pai e mãe perguntaram como é que foi, eu falei, olha, não sei, né, me mandou embora. E aí, uns 15 dias depois ele me chamou, ele me disse, olha, Gustavo, me desculpe, eu demorei um pouco para te chamar, porque a gente estava procurando uma vaga aqui fisicamente, o escritório já estava com todos os quadros cheios, né, enfim, e felizmente tive a grande sorte de poder trabalhar no escritório de vanguarda desde o começo, né, não passar na pele as dificuldades que, infelizmente, a maior parte dos nossos colegas advogados sentem, né, porque a advocacia, ela tem hoje o mercado mais acirrado no país. Isso é importante vocês levarem em conta. Nós temos 1,5 milhão de advogados, eu atualizei a estatística recentemente, 1,5 milhão de advogados no país, né? E nós temos um advogado para cada 143 habitantes no Brasil. Essa é a maior proporção do mundo. O segundo país do mundo são os Estados Unidos, que tem um advogado para cada 253 habitantes, né? Só que é um país que tem quase o dobro de habitantes, tem 340 milhões de pessoas. E nós não somos o país com o maior número de advogados. Nós temos, então, 1,5 milhão de advogados, mas o país que tem o maior número de advogados do mundo é a Índia. A Índia tem 2 milhões de advogados. Só que quantos habitantes? 1,5 bilhão. Eles têm um advogado para cada 700 habitantes.
né? Então isso significa que nós estamos legitimados a dizer que é o mercado mais concorrido para advogados do Brasil, né? Mas isso não deve ser como um impeditivo ou algo que desanime. Isso deve ser um alento, pessoal, porque o Brasil também é um dos países que mais judicializam conflitos. Ou seja, tem trabalho para todo mundo, né? Agora, como você vai se destacar, que é a questão, né? O que você pode fazer, o que você deve fazer para se destacar, acho que não dancinha no TikTok, né? Mas é plenamente possível e ainda tem espaço. Muito obrigada, doutor Scandelari. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais com ele. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao doutor Gustavo, também à doutora Rogéria Dotti, porque eles vão abrir as portas do escritório deles para receber um grupo de alunos. Na verdade, são os 10 primeiros colocados no simulado de Direito do curso positivo. E vocês, né, os 10 primeiros colocados, vão poder ver de perto ali um pouquinho do dia a dia, fazer um tour pelo escritório, também conversar e tirar algumas dúvidas diretamente com eles. Muito obrigada pela disponibilidade. Bom, gente, antes de continuar... eu queria convidar agora a desembargadora, a doutora Luciana Carneiro de Lara, que chegou, terminou a sua sessão e agora vai fazer parte aqui como convidada do nosso Conexão Direito. Vamos uma salva de palmas para ela. Muito obrigada, Luciana, tudo bem? Por favor, sente-se aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho. Bom, nós sabemos que além da carreira na profissão e as inúmeras possibilidades, vocês têm também bastante curiosidade para saber um pouco mais sobre a vida na universidade. Por isso, nós vamos conversar agora com o Dr. Rodrigo Kanayama, que é advogado, atua na área do direito administrativo e financeiro e também é professor na Universidade Federal do Paraná. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite do Positivo para estar nessa tarde aqui na nossa casa, representado aqui na mesa pela doutora Fernanda, minha amiga e colega de conselho da OAB, do qual faço parte já há quase 15 anos, o tempo passa. E cumprimentar também a Rogério pelo convite, muito obrigado, e a todos os envolvidos. E também aos meus amigos, a desembargadora Luciana, ao doutor Gustavo, a doutora Rogéria, que estão aqui também me acompanhando, e garanto a vocês que vocês vão aprender muito num dos mais tradicionais escritórios do Brasil, que tem, inclusive, escritórios realmente em todo o Brasil. A doutora Rogéria, minha amiga, o doutor Gustavo, são excelentes advogados. O Gustavo foi também meu aluno na pós-graduação. Tive o prazer de dar aula para ele em inglês. Aliás, um aluno que falava inglês melhor que os professores, inclusive. Mas eu tenho que agradecer e dizer que é uma satisfação compartilhar aqui a mesa com todos vocês. Satisfação e acredito até que também depois, mais tarde, poderia até marcar uma visita ao Tribunal de Justiça, que nós poderíamos ser recebidos também pela desembargadora Luciana lá para mostrar os melhores, de repente, né? É muito interessante, sempre levar meus alunos lá no tribunal, porque muitos deles sequer tiveram acesso ao Tribunal de Justiça durante a faculdade, então é bom ter esse contato com o tribunal, que, como digo, para mim também é uma casa, além da OAB, o tribunal também é uma casa para mim, e a universidade também, tenho várias casas, né? Mas gosto muito de estar lá. Bom, olha que legal a sugestão, né? Vamos pensar nisso. Então, Rodrigo, a gente falou aqui um pouquinho sobre a universidade, sobre a curiosidade que eles têm na universidade. Eu queria saber quais são as disciplinas fundamentais que os alunos que vão estar no ano que vem na Universidade de Direito vão encontrar. Eles querem saber se já nesse começo, o que eles vão ver na prática, é muita teoria, como que é esse primeiro ano de Direito? Eu vou começar com uma provocação que eu faço para os meus alunos do terceiro ano da faculdade. Tá? Minha matéria é Direito Financeiro, principalmente, mas eu ministro outras disciplinas sobre as quais eu falarei em seguida. Mas eu vou começar com uma provocação para os alunos, para eles entenderem o que eles poderão enfrentar lá na faculdade e o que a faculdade vai fazer com a vida deles a partir daí, a partir do momento que eles ingressarem. Eu começo com a seguinte provocação, de cunho bastante utilitarista, eu trabalho com um pouco de filosofia também no terceiro ano. E é um livro bem simples, que eu recomendo para os alunos lerem,
se chama Justiça, de um autor chamado Sandel, tá? Michael Sandel, que é um livro já bastante best-seller, tornou-se um best-seller. Ele é um popstar em Harvard, né? Então um sujeito bastante conhecido. Mas eu faço a seguinte pergunta para os alunos. Eles são magistrados, imagino que são magistrados do interior, numa cidade pequena, e próximo a essa cidade ocorre um acidente grave, em que duas crianças que estavam no automóvel se ferem de forma grave e precisam de uma UTI. E essas crianças são levadas até o hospital daquela cidade para serem internadas. Quando a ambulância chega a essa cidade, se verifica que não há leitos suficientes. Há 2 leitos de UTI nessa cidade, e esses 2 leitos estão sendo ocupados por 2 pessoas idosas. Os pais, desesperados, propõem uma ação judicial no fórum local, pedindo então que, tendo em vista que os filhos são mais novos e os ocupantes daquele leito são idosos, então que se desliguem os aparelhos das pessoas idosas para que se coloquem as crianças no lugar desses idosos. Isso seria um caso, Dr. Gustavo, obviamente, uma questão criminal que viria depois, né? Mas não vamos chegar nesse ponto. E aí, como vocês, magistrados, decidiriam se fosse proposta uma ação desta natureza? Se vocês fossem juízes, vocês diriam o quê? Sim, desliguem os aparelhos dos idosos e coloquem os mais novos, porque eles têm mais chance de viver e trará mais riqueza para a sociedade, porque a sociedade vai ficar mais rica, ou vamos manter a situação como ela está? Essa situação pode ser vista, e aqui, de fato, vocês vão estudar na faculdade, que é o utilitarismo, né? Mas na faculdade de economia vocês vão estudar também, caso optem pela economia, ou mesmo na filosofia. É uma questão que está em alguns filmes. E, por exemplo, vou citar aqui também um filme bastante interessante que eu cito com os alunos, que é o Eu, Robô, que é inspirado numa história do Carl Sagan, e daí trabalha com a ideia de que o robô faz uma opção por uma das pessoas que estão no acidente de carro, porque aquela pessoa teria mais chance de sobreviver que a criança que estava mais longe, estava o carro afundando, ela está mais longe, e o robô prefere então fazer essa escolha em razão das probabilidades da chance de viver. Essa é uma questão que não está apenas no direito, ela aborda várias disciplinas ao mesmo tempo. Tá? Mas por que eu faço essa pergunta para os alunos? Para eles entenderem que nós vivemos num mundo de escassez. E um mundo de escassez implica em nós fazermos escolhas. Ou seja, nós temos que escolher o A ou o B. Como a minha disciplina é uma disciplina que trata de recursos escassos, eu trabalho com dinheiro público, basicamente, eu insisto que os alunos sempre devem saber fazer escolhas. Só que minha disciplina não é apenas... essa discussão não ocorre apenas na minha disciplina. Ela ocorre também em outras disciplinas que estão na faculdade desde o primeiro ano. Por quê? Porque traz alguns dilemas morais que os alunos vão ter que enfrentar desde o início das aulas na faculdade. Em todos os cursos de Direito terão essa discussão. Ou seja, vocês vão enfrentar dilemas reais que envolvem a vida de todos os dias, a partir da lente do direito, do que vocês vão estudar durante a faculdade. Tá? Então, no primeiro ano da faculdade, vocês já vão ter contato com esses dilemas morais. E é aqui que o direito toma o espaço para poder indicar uma solução que parece, entre aspas, justa. E vocês vão estudar o que é justiça, ou tentar estudar, pretensamente estudar o que é justiça. Vocês vão tentar entender o mundo a partir de alguém, de algum professor, que conhece como que as instituições formais e informais funcionam. Ou seja, como que as regras do jogo estão colocadas para vocês. Então, toda vez que vocês tomam uma decisão na vida de vocês, toda vez que vocês agem de uma determinada forma, que pode ser estratégica ou não, vocês estão limitados por normas jurídicas. E essas normas jurídicas é que indicam o caminho que vocês vão tomar. Ou seja, ainda que nós não tenhamos consciência de que essas normas jurídicas
indicam o nosso caminho, mostrem a luz do destino que vocês querem chegar, isso acontece todos os dias, sem sequer vocês perceberem. E aqui eu mostro para vocês como vai ser o primeiro ano, se vocês realmente se dedicarem à faculdade, né, vocês estiverem preocupados com isso, porque vocês não vão ter muito contato com a prática nos tribunais. Não é isso que nós queremos trazer para vocês no primeiro ano, ao menos lá na UFPR. Não é a prática dos tribunais, não é aprender o processo civil, aprender os recursos cabíveis numa ação. Não é esse ponto que vocês ainda vão ver no primeiro ano. Vocês primeiro, antes de entrarem nessas discussões, que são também extremamente relevantes, que nós utilizamos todos os dias, vocês vão ver como que vocês devem se portar perante as regras jurídicas e perante as dificuldades que a vida lhes impõe. Então, no primeiro ano, vocês vão ter discussões filosóficas na filosofia, sociológicas na sociologia, antropológicas na antropologia, vão entender como que o Estado funciona, como que a teoria do Estado e a ciência política podem mostrar para vocês como que a dinâmica entre os poderes do Estado funciona. Ainda que vocês não percebam, ou ainda que vocês assistam um jornal pela televisão, ou leiam um jornal, e observem como que ocorrem esses jogos políticos, o primeiro ano da faculdade é essencial para que vocês tenham consciência de que há todo um jogo estratégico moldado por regras jurídicas. Então vocês vão perceber, por exemplo, que os três poderes, vocês estudaram isso aqui já no cursinho e no colégio, nós temos três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, vocês estudaram isso, deve ter visto que isso surgiu de uma teoria de uma pessoa chamada Montesquieu. Né? Tudo bem, isso vocês vão aprender, está nos livros. Mas isso é teoria. A prática, como vocês vão ver, como que a vida realmente será mostrada para vocês, é o que vocês vão ter de disciplinas, de conhecimento a partir do primeiro ano da faculdade. Então vocês vão ter contato com essas matérias que são chamadas de formativas, para que vocês possam compreender melhor o mundo que está ao redor de vocês, e a partir desse conhecimento do primeiro ano, é que vocês poderão no futuro poder aplicar melhor o direito, ou seja, saber em que terreno vocês estão pisando. E é muito interessante que os alunos do primeiro ano, lá na Faculdade de Direito, entram com algumas concepções pré-concebidas, e depois, com o tempo, começam a perceber que o que eles sabiam não era mais aquilo que realmente existe, ou que realmente é aquilo que deve ser defendido. E é esse o papel da universidade. A universidade tem um papel de pegar um aluno cru e deixar um aluno completo ao final do curso, uma forma de que ele compreenda o mundo que está ao redor dele e saiba aplicar melhor o direito. Esse é o nosso papel como professores, como docentes da Faculdade de Direito. E como eu disse no vídeo que eu já gravei aqui para o curso positivo, nós só estamos lá por causa de vocês. E são vocês que vão trabalhar para que a universidade seja melhor nos próximos anos, para que as mentes que saiam de lá, que entrem de forma crua, saiam de uma forma preparada para o mundo. Então não pensem apenas, e aqui eu não sei, claro, talvez muitos de vocês tenham algum parente advogado, com certeza vocês têm algum parente advogado, ou amigo pelo menos, absolutamente, todos devem ter, mas se não tiverem é porque talvez não estejam nesse mundo. Com certeza vocês vão ver pessoas dizendo que vocês têm que saber bem a vida profissional. Isso é verdade. Vocês têm que saber a vida profissional para serem bons profissionais quando saírem. Mas também é muito importante que vocês discutam, analisem, estudem questões que estão além do direito, além das normas jurídicas simplesmente, mas que são capazes de explicarem a realidade do mundo que está à volta de vocês. Então, eu digo, o primeiro ano da faculdade, para muitos pode ser um ano maçante ou talvez desinteressante, mas digo para vocês que é justamente o contrário. É nesse momento que vocês vão perceber que tudo que vocês sabem do mundo não está correto, ou está incompleto. Tá? Então esse é o papel da universidade, e certamente queremos vocês no ano que vem lá conosco na UFPR, se tudo der certo.
Doutor Rodrigo, e o que esses alunos que vão estar na UFPR ano que vem podem esperar do ambiente acadêmico e até das oportunidades de crescimento pessoal, profissional, ao ingressar na universidade? Bom, vejam, para poder ingressar na universidade, eu diria que vocês têm que estudar, né? É o principal ponto, vocês têm que se dedicar. E a UFPR é bastante concorrida, vocês vão ter que se dedicar além do normal, né? Eu estudei todos os dias, pelo menos em casa, né, sozinho, pelo menos 5 horas por dia, quando eu fiz o vestibular, estava me dedicando para poder ingressar, que era meu sonho, entrar na universidade. Durante a faculdade, vocês também vão ter que manter o mesmo ritmo, mas lá já tem uma brincadeira, né, que para se formar basta estar vivo, né, mas não é exatamente assim, você tem algumas dificuldades no meio do caminho. Então, eu diria que o importante é vocês terem uma base sólida hoje para o vestibular, estudarem todos os dias, né, sem perder, inclusive, final de semana, estudar também no final de semana, pelo menos um dia do final de semana, e depois de aprovado, ler muito. A leitura é fundamental para o direito. Se você não gosta de ler, lamento, né? Não vai funcionar, melhor fazer outra coisa, mas a leitura é importantíssimo para a vida profissional. E se você quiser se destacar, Angela, tem que, né? Os alunos têm que realmente se destacar, conhecendo mais do que os outros. Então é isso que mostra que um profissional vai ser bom ou não, né? Se ele tem conhecimento além dos outros, já se destaca. E tem mais um ponto que eu sempre digo para os alunos, que é fazer amizades, ter networking, ser uma pessoa que tenha um bom trânsito com os seus colegas. Então, hoje, o relacionamento pessoal é muito importante. Desde a idade de vocês até o futuro, durante a faculdade, o relacionamento pessoal, aqueles amigos que você forma, os colegas, as pessoas que você conhece, é muito importante esse relacionamento. Senão, você não consegue também ser um bom profissional. Então, o direito ele não é somente você não é isolado no direito. Você tem que ter todo um hall de pessoas que te acompanham nessa jornada e, no fundo, todos acabam ganhando ao mesmo tempo, né, em conjunto. Então, Rodrigo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu sei que o senhor tem um compromisso, na verdade, o doutor Rodrigo dá aula na Universidade Federal, daqui a pouquinho, às 19 horas, né? Então, eu gostaria que ficasse à vontade, se quiser deixar algum recado ainda, complementar alguma coisa, para que fique à vontade a hora que o senhor precise sair, tá bom? Vou ficar mais 40 minutos, mais ou menos, e eu vou dizer para vocês por qual motivo, né? Eu sou professor do doutorado também, da UFPR, mestrado e doutorado, e hoje a disciplina, que é a matéria que estou dando esse semestre, se chama Política e Políticas Públicas. Então, mistura direito público com ciência política. E é aí que eu trabalho com essas interações entre os 3 poderes, por exemplo, com os atores. E hoje o tema é muito interessante, que trata sobre federação. Então, posso passar depois material bibliográfico, se tiverem interesse de conhecer o que nós estudamos, mas nós vamos trabalhar com federação, ou seja, especificamente o papel dos chamados entes subnacionais, ou seja, estados e municípios, na nossa federação. E um dos pontos que nós vamos estudar é o crescimento do número de municípios no Brasil após a Constituição de 88. Qual foi o impacto para políticas públicas e para o orçamento do Estado? Muito obrigada, então, doutor Rodrigo, por estar aqui com a gente. Quem sabe logo vocês serão alunos dele na Universidade Federal, né? E fique à vontade a hora que o senhor precisar sair. Muito obrigada. Bom, gente, vamos continuar agora com o nosso Conexão com o Mundo do Direito, falando sobre advocacia processual civil. Para isso, nós convidamos uma das advogadas mais bem-sucedidas da área, doutora e mestre na área de Direito Processual Civil, doutora Rogéria Dotti. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E a gente gostaria de começar explicando para eles, é um nome complicado, né? O que é o Direito Processual Civil? Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui pelo querido amigo Rogério Mainardes. É sempre uma satisfação vê-lo, Rogério. Cumprimento a todos aqui, cumprimento a Ângela, que também nos recebe aqui e preside essa sessão hoje. Cumprimento a doutora Fernanda Valério, que aqui representa a OAB Paraná, minha querida amiga diretora da OAB. Cumprimento também a desembargadora
Luciana Carneiro de Lara, que integra o nosso Tribunal de Justiça do Paraná, e cumprimento os queridos amigos também, Gustavo Scandelari, meu sócio, meu amigo de tantos anos, e o professor Rodrigo Kanayama, que é uma referência na Universidade Federal do Paraná, na advocacia, onde quer que ele esteja, o Rodrigo é um exemplo. Queria também, antes de falar um pouquinho do processo civil, cumprimentar alguns amigos que estão aqui presentes. Quero cumprimentar meu querido amigo Fernando Velta, que está aqui, é nosso sócio, um dos advogados mais brilhantes que eu conheço, então uma referência está aqui também na tua presença, Fernando, e o Lucas Dotti Moreira, que é meu sobrinho, aluno do Positivo, assim como eu fui aluna do Positivo, para minha alegria estar aqui hoje também. O direito processual civil, na verdade, que é a área que eu gosto, me apaixonei pelo direito processual civil na Universidade Federal do Paraná, fui aluna lá da Federal, no mestrado, no doutorado, mas na graduação me apaixonei pelo direito processual civil porque ele é um instrumento que faz com que o direito se realize. O direito material, que a gente conhece, que é o direito civil, o direito penal, o direito constitucional, todas essas áreas do direito, elas não surtem qualquer resultado se nós não tivermos uma base, um instrumento através do qual essas pretensões das pessoas podem chegar ao judiciário, chegar aos juízes e, portanto, serem atendidas. Então, me parece que o direito processual civil é algo extremamente importante e ele é aplicado, inclusive, subsidiariamente em outras áreas do direito, inclusive no processo penal. Aplica-se o processo civil quando não há uma regra específica. Se aplica-se o processo civil no direito eleitoral, no direito administrativo. Então, o direito processual civil faz parte do dia a dia dos advogados. É muito difícil advogar se você não conhece bem o direito processual civil. Mas eu queria contar para vocês que eu decidi também advogar em virtude também de um professor. Gustavo, agora há pouco mencionou a importância de um professor que sugeriu que ele fizesse estágio. E, Ângela, quando eu estava na faculdade, já no segundo ano, nós tínhamos aula com o professor Francisco Muniz. O professor Francisco Muniz foi professor de Direito Civil, foi nosso nome de turma, um grande mestre, foi inclusive desembargador, juiz do Tribunal de Alçada, depois desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. E o professor Francisco Muniz levou para a nossa sala um acórdão. Acórdão, para quem não sabe, é uma decisão do tribunal, uma decisão que vem escrita, um julgamento. Então o resultado do julgamento chama-se acórdão. Eu, naquela época, não sabia nem o que era isso, o que era acórdão. Embora meu pai sempre, desde a minha infância, meu pai foi advogado e tinha um grande amor pelo direito, pela advocacia. Então, desde pequena, nos almoços de família, eu via ele contar das causas, das vitórias, triste quando tinha as derrotas. Então, a gente, na nossa família, vivia muito essa questão da advocacia, mas eu tinha dúvida se ele ia realmente advogar, se ele ia fazer concurso para magistratura. E tinha um professor que eu admirava muito, que era procurador da República. Então, Rodrigo, meu grande sonho era fazer concurso para a Procuradoria da República, que me espelhava muito nesse professor. Mas aí, na aula do professor Muniz, ele nos deu esse acórdão, dividiu a turma em grupos e pediu que a gente decidisse, analisasse se aquela decisão parecia justa aos nossos olhos e de que forma nós poderíamos dar uma nova decisão para aquele caso. A turma interagiu muito bem em relação a isso e eu lembro que eu achei que era muito injusta aquela solução naquele caso específico que ele levou para a gente analisar. E aí pensei, como deve ser bonito a gente poder defender essa pessoa que, na minha visão, tinha sido injustiçada naquela decisão. E eu acho que a advocacia tem muito a ver com isso, é uma paixão. Aliás, Calamandrei, que é um grande jurista italiano, Piero Calamandrei, ensinava que advogar, na verdade, é uma missão de honra. E por que ele falava em missão de honra? Ele dizia que quando alguém te procura como advogado, o que está em jogo não é o valor econômico do pleito. Afinal, isso diz respeito ao cliente. O que está em jogo quando alguém te procura é a missão de honra, pela qual ele te escolheu, conhecendo tantas outras pessoas, ele escolheu você para defender e ser o responsável pela tutela do seu direito. O que pode ser mais importante para a pessoa do que ser escolhido por um outro para defender aquele direito? Então vejam que na advocacia nós temos essa honra de ter sido escolhidos. E é sempre importante esse lado humano da advocacia. Isso sempre fez com que eu também tivesse muito interesse em advogar. O Gustavo falou agora há pouco na questão da humanidade,
E o Rodrigo trouxe lições importantíssimas sobre como a gente deve avaliar as questões, né? Como a universidade pode trazer para vocês essa base, não é só o que está na letra fria da lei, de que forma eu vou analisar uma situação concreta que nos é trazida. E esse lado humano é muito importante, nós temos que saber sempre que, primeiro, a agressividade normalmente é dor, é um sofrimento, é um problema. Compreender o que levou aquela pessoa ao ilícito, à infração, e de que forma essa pessoa pode ser defendida. Na advocacia criminal, e o nosso escritório vive muito isso, o dia a dia da advocacia criminal, embora eu tenha me apaixonado por outra área que é o processo civil. Mas a gente sempre pensa que quando há isso, como nós somos estudantes e não conhecemos ainda o dia a dia, que quando há um crime grave, puxa, nenhum advogado vai querer defender esse réu. Na verdade, quando um advogado assume uma defesa de algo grave, de um crime que causa uma impopularidade, até como mencionou o Gustavo, o que ele faz é ser a voz dos direitos legais daquele acusado. E Rui Barbosa já dizia que, por maior a enormidade do crime, maior tem que ser a cautela em julgar. Daí porque toda pessoa acusada tem direito à defesa e deve ser defendida naquilo que ela tem direito de que o Estado faça em relação a ela. Então, mesmo num crime grave, ela tem direito a determinados benefícios penais, ela tem direito ao contraditório, à defesa, ela tem que ser ouvida. A gente fala o direito de estar um dia na corte, de ser ouvido perante o Poder Judiciário. Então, o advogado lida no dia a dia com isso, com o sofrimento, com a angústia de um terceiro que o procura, que tem um problema, e que a vida dele, às vezes, depende daquela tua sensibilidade de compreender o lado humano e trabalhar não só com a letra fria da lei, mas também com o que pode ser feito em relação àquela situação concreta. Então, foi nesse dia, com o professor Muniz, que eu decidi, eu realmente quero advogar. Uma aula, né? Doutora Rogéria, a senhora falou um pouquinho da universidade, do que se aprende, do que não se aprende na universidade. Queria aproveitar que o doutor Rodrigo ainda está aqui com a gente, para saber se, na sua opinião, fazer uma boa universidade para a área de direito, uma universidade conceituada como a Universidade Federal do Paraná, por exemplo, é importante para a vida profissional depois dos alunos. Sem dúvida. A formação é muito importante. A escolha da universidade vai ser fundamental também para o futuro profissional, para as carreiras que vocês então vão abraçar. Nada adianta não estudar o suficiente, porque agora tem uma festa, um final de semana, uma aula. O estudo é fundamental para que vocês tenham chance de poder escolher uma universidade, uma formação que tenha realmente muito respaldo e que dê para vocês toda a capacidade para no futuro se desenvolver. E isso é importante também que se diga, porque às vezes, quando a gente é muito jovem, e eu já sou advogada há 30 anos, me formei em 94 na Universidade Federal do Paraná, quando a gente é muito jovem, a gente tem muita pressa. E eu lembro quando eu estava no início, também foi um sonho meu, Rodrigo, estudei muito na faculdade para passar, fui aluna do Positivo, tive muita alegria por isso. E quando comecei a universidade, eu tinha muita pressa para fazer estágio, para ver isso que nós mencionamos agora, o direito aplicado no dia a dia, na prática. Eu também tinha essa preocupação do que seria dali para frente. E a universidade me ajudou muito. Eu lembro que alguns alunos, já no primeiro e no segundo ano, já faziam estágio. Naquela época, não era tão comum os estágios logo no início. E eu ficava ansiosa, porque eu também queria estagiar. Meu pai era fundador de um escritório de advocacia aqui em Curitiba, e eu tinha aquela pretensão, mas meu pai queria que eu estudasse. Ele disse, não, é cedo, estude para ter uma boa base teórica. E aí eu já fui evoluindo na faculdade, estava no terceiro ano, daí um professor meu, e claro, eu acho que meu pai também tinha um certo constrangimento, né, os colegas de trabalho, de escritório, botar a filha, parecia que, né, acho que tinha até esse constrangimento. E aí um professor meu, na Universidade Federal, nunca esqueço, brinco com ele até hoje, que foi graças a ele que eu consegui começar a advogar, me convidou depois de uma prova para fazer estágio no escritório dele. Tinha tirado uma boa nota, já estava no terceiro ano. Aí eu cheguei em casa, fui contente, falei para os meus pais, o professor me convidou, eu vou estagiar no escritório dele. Aí meu pai falou, segunda-feira você começa lá no escritório.
Então foi a chance que eu tive através de um professor que também me indicou o caminho. 2 professores, na verdade, foram muito importantes para mim, e daí a importância da universidade. Doutor Rodrigo, o senhor concorda com isso, da importância? A universidade faz toda a diferença para a carreira dos alunos? Bom, eu sou suspeito, né? Mas, com certeza, eu também fui aluno federal e também continuei estudando na universidade e hoje eu sou professor há mais de 15 anos na universidade. Para mim, eu acho que é uma escolha fundamental da vida. E não é só isso, como eu disse. A universidade não é só professor, não é só conteúdo que você vai ter na universidade. Não é isso. A universidade é uma coletividade, é uma comunidade muito grande. Então, por exemplo, a professora Rogéria, minha amiga há muitos anos, e nós temos uma origem comum, sempre tivemos uma relação profissional, mas amizade também. E durante a vida de vocês vão ter muitas pessoas que vão ser importantes para o seu caminho. Então, a escolha de uma boa universidade é boa porque ela abre caminhos interessantes no futuro. Então, aqui vou dar alguns exemplos. Aqui de Curitiba, nós temos não só a Universidade Federal do Paraná, mas a PUC, é uma excelente universidade, a Curitiba, a Propositivo, uma boa universidade, na qual já fui professor várias vezes na pós-graduação, Positivo. Então, escolham universidades que lhe proporcionem não apenas conhecimento, mas todo essa vida comunitária que é fundamental. Bom, doutora Rogéria, e na sua área, existe a necessidade, acredito que não só na sua, mas na maioria, de sempre estar em constante atualização, especialização, mestrado, doutorado. Enfim, isso é muito importante para quem quer seguir na área do direito? Sim, o estudo é fundamental e o direito está em constante transformação. O direito é vida, né? O direito se modifica na medida em que a sociedade também evolui. Aliás, é uma frase muito legal que fala que a gente tem que evitar a revolta dos fatos contra os códigos, porque o direito também precisa evoluir. Então, as leis se alteram, a jurisprudência, ou seja, o que é jurisprudência? São julgamentos dos tribunais, conjunto de decisões dos tribunais que às vezes estão num sentido, mudam em outra direção. Se o advogado não está constantemente se aprimorando, estudando, fazendo cursos e lendo, acima de tudo, a leitura é fundamental. O advogado vai ser, aliás, como diz Eduardo Couture, tem os 10 mandamentos do advogado, aquele que não estuda vai ser cada dia menos advogado. Daí a importância do estudo o tempo todo. Doutora Rogéria, muito obrigada. Eu peço que a senhora fique aqui com a gente, porque daqui a pouco nós vamos responder mais algumas perguntas, tá bom? Bom, nós vamos falar agora sobre uma das mais altas posições do Poder Judiciário. Para isso, temos a honra de receber aqui a doutora Luciana Carneiro de Lara, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigada, doutora Luciana, mais uma vez por aceitar o nosso convite. E de uma maneira bem simples de explicar, o desembargador ele atua como um juiz de segunda instância, ou seja, ele fica responsável por julgar os casos que não tiveram solução no primeiro julgamento, podendo acatar ou não, ou modificar as decisões de um juiz. Mas a função de desembargador, ela vai muito além disso, não é, doutora Luciana? Vamos explicar para os nossos alunos exatamente o que faz o desembargador? Obrigada. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, que faço na pessoa da doutora Fernanda, e também cumprimentar os demais integrantes aqui da mesa, doutora Rogéria, doutor Gustavo, doutor Rodrigo, que são meus amigos também, de longa data, e agradecer o convite do Grupo Positivo, e também me desculpar pelo atraso, mas eu tinha já antecipado que hoje é no dia de sessão de julgamento no tribunal, então tive que esperar acabar a sessão para poder vir aqui para essa conversa. Bem, respondendo à sua pergunta, penso que a forma mais fácil de sintetizar a função do desembargador seria fazendo brevemente assim, uma explicação do que faz o juiz de primeiro grau. Então, o juiz de primeiro grau ele vai analisar um processo que vai chegar para ele e ele vai proferir uma sentença. Essa sentença é uma sentença proferida por uma única pessoa. Então,
essa sentença, assim como a doutora Rogéria mencionou do acórdão, é a decisão que vai trazer os fundamentos para se chegar àquela conclusão daquele caso. A parte que ficar insatisfeita com aquela decisão, ela pode recorrer dessa decisão. E essa decisão ela vai ser encaminhada para o tribunal por meio de um recurso. Nós temos vários tipos de recursos. Se for uma sentença, é uma apelação. Se for uma decisão interlocutória, que às vezes é uma decisão que foi dada para aquele juiz no curso do processo, cabe um recurso de agravo do instrumento, enfim. Mas, de forma muito resumida, é uma decisão proferida por um juiz de primeiro grau. E quando esse recurso ele sobe para o Tribunal de Justiça, e então temos um desembargador que vai receber esse processo, que vai ser o relator, e ele vai poder fazer ali uma proposta de decisão, e ele não vai mais julgar sozinho aquele caso, ele vai julgar em conjunto, num colegiado que a gente chama, com mais 2 desembargadores como regra. Então é a possibilidade daquela sentença de primeiro grau que foi dada, ou aquela decisão de primeiro grau que foi proferida por um único juiz, ser revista de forma colegiada por mais desembargadores, de forma que todos aqueles 3 vão pensar e analisar aquele mesmo caso, para ver se vão manter a decisão, se vão reformar em parte, reformar totalmente. Isso de uma forma muito genérica. Se for adentrar aqui nos detalhes, né, nós temos decisões que são monocráticas, que o relator, o desembargador, ele pode também proferir sozinho, outras decisões que são proferidas por mais desembargadores, que é o código estendido que a gente chama, mas são questões mais técnicas que penso eu que aqui não cabe esse tipo de discussão, mas é mais para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa dinâmica da decisão que é proferida em primeiro grau e é revista depois pelo tribunal. Mas, como a Ângela comentou, a função do desembargador, acredito eu, que vai muito além só de julgar um processo. Porque cada caso que chega ali, muitas vezes, é a vida da pessoa que está em jogo. Então, eu acho que é muito importante você ter um olhar imparcial, é evidente, mas um olhar muito humano ali nas questões que estão sendo julgadas. Porque você pega um processo que está discutindo a empresa da pessoa, é o futuro da empresa dela que está em jogo. Uma decisão, um processo que está discutindo a guarda do filho, quer dizer, é o futuro de uma família ali que está em jogo. Enfim, uma questão contratual, uma questão criminal, é a liberdade da pessoa que está em jogo. Então, ter atenção para essa questão humana, eu entendo que é muito importante para que o julgador consiga dar uma decisão realmente justa. E, para além disso, acredito eu também assim que hoje nós temos muitos desafios novos. Como a doutora Rogéria também bem pontuou, o direito é muito dinâmico, a sociedade está em transformação. E o direito tem que acompanhar essas mudanças, essas novidades, digamos assim. Então, o desembargador, o tribunal, de uma forma geral, ele tem que acompanhar também essas questões, né? Então, hoje temos a questão da inteligência artificial. Como é que fica isso no judiciário? São questões que, no dia a dia, você tem que acabar determinando ali como é que isso vai funcionar. A jurisprudência, que o direito tem várias fontes. A lei é uma delas, a jurisprudência também, como a doutora Rogéria pontuou, é uma fonte do direito. Então, são as decisões do tribunal que são dadas pelos desembargadores. Então, com essa evolução da sociedade, questões novas vão chegando para o judiciário e os desembargadores têm que decidir. Vou dar um exemplo que tem acontecido antes. A gente só falava em guarda de filhos humanos. Hoje em dia, já existem algumas demandas no judiciário que tratam da guarda de animais. Uma questão que, alguns anos atrás, ninguém ouvia falar. Hoje em dia já é uma coisa natural. Então, o direito tem que se adaptar. Então, eu acho que essas questões de você sempre estar também, assim, muito ligado nessas alterações, nessas questões sociais que vão trazendo para a sociedade, é importante para que a gente tenha umas decisões justas aí. E acho que tudo isso é o papel do desembargador. Eu imagino que não é um caminho fácil, né, até chegar a ser um desembargador, uma desembargadora. Muita gente aqui deve estar pensando, nossa, como ela é jovem, já é desembargadora. Eu queria saber qual é o caminho para chegar e qual foi o seu caso. Bem, para chegar como desembargador, você pode percorrer 2 caminhos, praticamente. Ou você faz o concurso
público para a carreira da magistratura, ou você pode ingressar no tribunal pelo 5º Constitucional. Então, assim, antes vou fazer uma observação que eu acho que é importante. O que eu acho bom do direito é que o direito ele permite que se siga várias carreiras. Então, você pode fazer curso de direito, você pode ser advogado, você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser procurador do município, do estado, enfim. Então, é uma carreira, é um curso muito dinâmico que permite você seguir inúmeras carreiras. Mas, voltando aqui para a questão específica, a carreira o cargo de desembargador, ou você presta concurso público, se torna juiz, e aí vai seguir ali toda a evolução da carreira, que tem normal, você passa por várias comarcas, vai para o interior, depois você é promovido a desembargador, é uma carreira mais longa, digamos assim, até você chegar no tribunal, ou você pode entrar pelo 5º Constitucional. O que é o 5º Constitucional? O 5º Constitucional é uma previsão que existe na Constituição Federal, que é a norma máxima, né, do ordenamento jurídico, que prevê que 1/5 dos desembargadores, dos membros do tribunal, eles podem ingressar não por meio do concurso público, mas sim membros do Ministério Público e advogados, eles podem concorrer a esse cargo. E como que isso funciona? Existem ali os requisitos que estão previstos na Constituição. Para a advocacia, se exige que seja um advogado que tenha 10 anos de exercício efetivo da profissão e que tenha notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, você preenchendo esses requisitos, digamos assim, conforme esses membros que estão no tribunal deixem os cargos, ou por motivo de aposentadoria, ou por motivo de falecimento, abre essa vaga do 5º Constitucional. E essa vaga vai ser preenchida, então, por uma outra pessoa. Então, tem todo um processo que você tem que se submeter. Ele se inicia com a inscrição aqui na OAB, para quem quer concorrer, desde que você cumpra esses requisitos. A OAB aqui vai reunir o conselho, que são os conselheiros estaduais aqui da ordem, e vão formar uma lista sêxtupla. Então, daqueles candidatos que se inscreveram, aqui a ordem vai escolher 6 nomes. Esses 6 nomes, a partir daí, teremos uma lista sêxtupla. Essa lista sêxtupla, ela é encaminhada para o Tribunal de Justiça. Lá no Tribunal de Justiça, os desembargadores, no Tribunal Pleno, eles vão, desses 6 nomes, escolher 3, formando então uma lista tríplice. E, tendo formado essa lista tríplice, essa lista ela é enviada para o governador do estado, que vai nomear um dos nomes ali para ser então o desembargador. Então, além da carreira via concurso público da magistratura, você consegue também alcançar por meio do 5º Constitucional, que foi o meu caso. Porque antes de eu ingressar, eu advoguei por 20 anos. Então, tive longos anos de advocacia e agora, no final do ano passado, em outubro de 2023, foi que eu consegui, então, sucesso aí na terceira empreitada aí do 5º Constitucional e consegui a nomeação. A senhora atuava em que área? Qual foi a tua experiência antes de chegar a esse cargo? Bem, durante a faculdade, eu sempre quis fazer direito, porque a minha família, eu sou a 4ª geração de advogados da família. Então, meu bisavô foi advogado, meu avô, meu tio e eu também optei. Mas mesmo assim, tive dúvidas em algum momento, porque é uma época da vida que a gente é muito novo para decidir o nosso futuro. Então, comecei a cursar Direito, fiz Direito na PUC e sempre me dediquei bastante à faculdade, mas algo que eu acho que foi importante para mim, que eu até gostaria de passar para vocês que estão pensando em fazer Direito, enfim, foi que durante a minha faculdade eu fiz vários estágios. No primeiro ano eu lembro que eu não fiz estágio. No segundo ano eu comecei a fazer estágio no escritório de advocacia, que foi o meu primeiro contato com o direito. Eu comecei a aprender como que era o direito na prática, ia para fora, enfim, tal. Fiz um ano de estágio lá, saí de lá e fiz estágio no antigo Tribunal de Alçada, que existia à época, no gabinete do desembargador. Então, eu fiz um ano de estágio com esse desembargador e foi importante porque eu tive contato dentro do tribunal com as questões internas,
como que era uma sessão de julgamento, como é que funcionava a dinâmica dentro do tribunal. Então isso me fez ter uma visão do que era ser um desembargador. Saí de lá depois de um ano e fiz mais um ano de estágio na segunda vara de família. Então eu fiz estágio com a juíza na época, e ali eu tive contato com a questão do dia a dia, ali, como que eram as audiências, como que era o trabalho do juiz de primeiro grau. Então, consegui ter uma visão também nesse sentido. E, por fim, no último ano, voltei e fiz um estágio também de um ano num outro escritório de advocacia. Então, eu pude, na faculdade, ter assim, um contato bom com várias áreas diferentes. Então, quando me formei, eu já consegui ter uma ideia, mais ou menos, de qual daquelas carreiras que eu queria, pelo menos naquele momento, seguir. E acho que isso foi muito bom para minha experiência profissional, porque me facilitou, depois de formada, determinar a área que eu queria seguir, não só em termos de carreira, advocacia, magistratura, enfim, mas que área de atuação, porque na faculdade eu lembro que tinha várias áreas que eu gostava. Gostava muito de direito penal, gostava muito de direito civil, mas então, durante ali a minha atuação, eu vi que a vida me levou mais para o lado do direito civil, e a partir daí, então, quando eu me formei, eu já tinha definido que área que eu queria seguir, já fiz pós-graduação nessas áreas, depois fiz mestrado também mais voltado para essa área, então eu acredito que isso me ajudou muito na escolha. É uma preocupação que eles, ainda nessa fase de vestibulando, não devem ter, né? Qual a área a seguir. Eu acho que a gente pode até já abrir para as perguntas, para conversar com todos vocês em relação às dúvidas que eles mandaram, porque bem no gancho do que a senhora falou do estágio, todos, né, os senhores citaram os estágios que passaram, os escritórios, e eu queria saber se na faculdade de Direito, a partir de que ano é legal já começar a fazer estágio, é uma preocupação que deve ter já no começo da faculdade ou não, e é fundamental você passar por essas várias áreas do direito. Pode ficar aberto para quem quiser começar. Olha, na minha opinião, isso é um assunto opinativo mesmo, eu acho que o melhor para o estagiário, isso vindo de alguém que começou a fazer estágio no 4º ano, né, e fez só um estágio na vida, que é no escritório onde eu estou, como eu falei antes. Mas eu acho que para o estagiário, o melhor é que ele comece o quanto antes, né, talvez no 1º ano. Por que eu digo para o estagiário? Porque ele vai realmente aprender mais. Quando ele chegar a ter as matérias voltadas mais à prática, como os processos, ele já vai saber o que é o fórum, por exemplo, né? Quais são as varas, onde ficam, o que é um juiz, já vai ter uma ideia do que é um mandado de intimação, coisas básicas, que se você não sabe, como foi o meu caso, quando chega nessa matéria, você meio que fica boiando, né? Então eu senti falta disso, né? Só quando eu comecei a trabalhar no escritório, que muita coisa que eu já tinha visto começou a fazer sentido, né? Então eu gostaria de ter podido fazer estágio antes. Então, na minha experiência, eu acho que quanto antes, melhor. Mas depende muito da vaga, do local, né? Tem muitos locais que só contratam estagiários a partir de determinado período, isso é normal, né? Por conta da exigência do que se espera daquilo que o estagiário vai fazer nesse local, né? Mas se o estagiário puder escolher e encontrar um bom local, é sempre válido aprender mais e quanto antes na faculdade, né? É o que eu penso. Se a doutora Luciana queria complementar? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que eu no 1º ano até não fiz, porque como eu estava muito no início ainda, não me sentia nem muito preparada, assim. Mas eu acho que quanto antes, melhor mesmo, porque você tem mais chance de ter contato com mais áreas, enfim, mais possibilidades. E contato com mais pessoas também, né? Aquilo que o Rodrigo falou é fundamental. O networking, né? A gente nunca deve... Aquilo que eu falei dos ditados populares, né? Networking é sempre bom para qualquer profissão, mas muito para o direito, pessoal. Porque, como eu falei para vocês, é o mercado mais concorrido de advogados do mundo. E às vezes você pode ser excelente, você pode ser super bem intencionado, super preparado, mas se você não conhece, né, as pessoas que podem te levar a bons clientes também, isso pode ser mais difícil, né? Então, fazendo mais contatos com mais gente, quanto antes na faculdade, numa boa universidade, de preferência, é o ideal. A gente está falando de estágio agora, e tem uma pergunta que fizeram para a gente, é se a OAB de Curitiba oferece vagas de estágio, e se sim, como funciona? Sim, nós temos vagas de estágio, não apenas para curso de Direito, porque nós temos uma necessidade em vários âmbitos aqui, por exemplo, questão logística, questão de pessoal, questão de comunicação e também questão jurídica. Então, sim, eventualmente nós temos também vagas para estágio.
Acho que é interessante até contar para vocês que a partir do 7º período, você pode se inscrever na OAB como estagiário de direito se você fizer um estágio em uma instituição que esteja vinculada à OAB. Então, essa uma possibilidade de você já ter uma credencial de estagiário e saber como é segurar na mão uma credencial de advogado. Então, você vai ser um advogado inscrito aqui na OAB do Paraná. Os estagiários inscritos, eles também têm alguns benefícios estatutários de advogados. Então, por exemplo, da Caixa de Assistência, que é um braço assistencial aqui da OAB. Então, é muito interessante, a partir do 7º período, essa possibilidade de inscrição. Uma pergunta que eu gostaria que cada um de vocês respondesse, se quiser começar pelo Dr. Rodrigo, que tem horário para sair, né? Quais os pontos vocês levaram em consideração para a escolha da carreira que vocês seguiram, que vocês seguem hoje? Bom, antes eu tenho que fazer aqui uma revelação, né? Eu também venho de uma família de advogados, já há muito tempo, família do escritório desde a década de 40, então isso obviamente me influenciou também a tomar a decisão. Mas eu diria o seguinte, na minha opinião, e por que eu gosto da advocacia, embora eu goste muito de outras carreiras jurídicas, a liberdade que eu tenho. E não é liberdade de tempo, né? Porque isso não é somente este ponto o importante para a advocacia. A advocacia permite algumas atividades que outras profissões jurídicas talvez não permitam. Por exemplo, eu tenho absoluta liberdade de emitir opiniões sobre qualquer assunto. O ministro do Supremo Tribunal Federal não pode fazer. Ele vai ter algumas limitações. Mas tudo bem, isso faz parte do jogo. Mas do meu ponto de vista, eu prefiro ser assim, ter uma liberdade. Nada impede no futuro que eu mude de ideia, mas nesse momento me parece muito importante. Como eu gosto muito de comunicação, eu gosto de me comunicar com os alunos e especialmente com a imprensa também, eu tenho uma predileção. Se eu não fosse talvez advogado, talvez eu fosse jornalista, porque eu gosto muito de escrever e falar. Então, eu acho que emitir opiniões para mim é muito importante. É o que pesa muito. Bom, doutora Rogéria, para a senhora. Eu acho que a liberdade, como disse o Rodrigo, é algo muito importante na advocacia. Eu acho que é o centro da advocacia, essa liberdade. Como eu disse, como eu contei, eu optei por essa carreira porque, além dela propiciar essa liberdade, ela me fazia me sentir útil, no sentido de ajudar alguém, ser a voz de alguém. Eu acho que isso é tão bonito, ter uma missão tão honorífica nisso. Então, eu acho que a advocacia tem esse viés de a gente fazer um papel social também, estar defendendo alguém que está sendo acusado, muitas vezes injustamente. Então, eu me coloco na posição do outro. Eu acho que isso é muito, muito bonito na advocacia. E a senhora, doutora Fernanda? Bom, eu queria dividir com vocês que eu também fiz estágio já no final do primeiro período da faculdade. E eu nem lembro quando que eu quis fazer direito, eu só lembro que eu queria muito ser advogada. Eu achava realmente muito bonita essa possibilidade de falar, de comunicar bem. E não que eu faça isso necessariamente, né? Mas eu achava bonito essa possibilidade de estar no tribunal. E ao final do primeiro período da faculdade, eu fui fazer estágio no escritório especializado em direito previdenciário e fiquei lá por toda a faculdade. Então, eu não tive a dificuldade, que muitos colegas têm no início da carreira, de para qual área eu vou. Até porque o direito previdenciário, na época, só estava no 10º período. Então, quando eu cheguei no 10º período, eu já sabia tudo, praticamente, do que que eu aprendi ali naqueles últimos períodos da faculdade. Eu fiquei nesse escritório por mais 2 anos, depois eu acabei abrindo meu próprio escritório e só atuei no direito previdenciário, nunca tive outra demanda em outra área de atuação. Então, nessa escolha específica, ou essa área que me escolheu, eu me sinto ainda muito mais realizada, porque basicamente eu aposento as pessoas, né? E não é só aquela ideia de que ele vai vender água de coco na praia ou só tomar água de coco na praia quando ele se aposenta, não. Essa ideia
mudou um pouco. Mas é porque quando essa pessoa ela bate no peito e diz, eu sou aposentada, e foi a doutora Fernanda que me aposentou, ela conseguiu, acho que essa realização de uma vida, de uma trajetória toda, que eu acho que é muito bonito, né? Até hoje eu tenho clientes que todo Natal eles me ligam e me desejam um Feliz Natal. Acho que isso é muito significativo, quando alguém lembra de você no Natal. Então, acho que essa possibilidade de resolver os problemas das pessoas e resolver aquele peso que ele chega e entrega no dia da consulta, ele já tentou várias soluções e não encontrou isso, não conseguiu resolver, ele deixa com você e ao final você consegue resolver, é muito, muito interessante. Mas também já aproveito para dizer que tem que ter um psicológico muito bem, porque às vezes não dá muito certo. Aí você tem que ainda continuar no outro dia, fazer um recurso para a desembargadora e tentar até dar certo. Doutor Gustavo. Bom, no meu caso eu acho que não foi algo relacionado à vocação, né? Como eu falei para vocês, eu considero que eu gostava de muitas outras áreas, ainda gosto. Eu acho que eu conseguiria me realizar, que eu teria capacidade de me realizar seguindo outra carreira, né? Tinha múltiplos interesses, ainda tem, mas na hora da matrícula em um curso que é superior, né, para o qual tinha sido aprovado, entre psicologia, jornalismo, medicina, e na época era ciência da computação, que hoje chamam de tecnologia da informação, eu pensei, bom, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, sempre gostei muito de ler, lia muito. Qual dessas carreiras pode me dar mais opções, como foi dito aqui por várias pessoas? É o direito. Eu acabei escolhendo assim. Então, felizmente, eu acho que isso deu certo. Mas eu acho que essa questão ela tem que ser um pouco desmistificada. É importante falar sobre isso. Não existe uma resposta certa. Aquilo que você pensa, estou pressionado, porque a gente tem que decidir isso, a gente é muito jovem, como vocês todos. Eu acho que eu não tinha maturidade para escolher. Como vocês podem ver pela forma como eu escolhi. Meus pais, por bem ou por mal, não me deram pitaco nenhum. Não falaram, escolhi isso, escolhi aquilo. Eu vou dar pitaco nos meus filhos, vou dizer qual é o curso deles. Eu acho que vai ajudar. Mas eu não tive essa ajuda. Então, eu acabei escolhendo. Felizmente deu certo. Eu tive sorte. Hoje em dia, existe o fator sorte, na minha opinião, de estar onde eu estou. Mas nem sempre isso acontece. Então, eu acho que vocês têm que, enfim, tentar escolher aquilo que parece que vocês vão se dar bem com base naquilo que vocês gostam de fazer. Não tem outra maneira. Não, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, não tem nada. O professor René sempre dizia. Ele falava isso para os alunos, ele gostava muito de falar com os alunos. Que o importante é ser feliz. E ele falava, de novo, os ditados. Os ditados são verdadeiros, gente. São verdadeiros. Não importa, você está fazendo uma carreira super bonita, com uma posição super legal, super invejada por outras pessoas, mas você não é feliz. De que adianta? O professor René sempre conta uma história, que ele, no curso de Direito, onde ele deu aula na faculdade também, por 40 anos, na UFPR de Direito, que volta e meia tinha um aluno que perguntava, já no meio do curso, professor, mas eu acho que eu queria fazer medicina veterinária. Ele falava, então vá, não perca tempo, é a tua vida que você está falando. Então eu gostaria de deixar vocês com esse pensamento também, nessa questão da escolha do curso. Doutora Luciana. Bem, eu também acredito que quando eu estava para fazer vestibular, até a história que o Gustavo contou aqui me lembrou, porque eu tinha um pouco de dúvida de fazer direito e fazer veterinário. Sempre gostei, mas eu não sou uma pessoa que lida muito bem com sangue e tal, não gosto assim. Então eu comecei a pensar, bom, vou fazer veterinária, posso gostar muito, pode ser legal, mas será que no dia a dia eu vou ter aptidão para aquilo? Será que eu vou me dar bem nessa profissão? Então eu já acabei excluindo essa possibilidade. E o direito também sempre tive interesse, como disse, fui influenciada pela família, vivi, cresci com isso, gostava. E acredito que algo que me fez também escolher foi que essa combatividade que o advogado tem. Eu sempre gostei de ter que, ali numa briga e ser combativo e tal. Então, no início, quando eu optei pelo direito e depois formada pela advocacia, acredito que isso foi um fator assim, determinante para escolher a advocacia, porque eu sempre gostei muito disso. Mas depois de 20 anos de atuação, ano passado acabei me colocando aí na disputa aí pela vaga do quinto, e agora a ideia é tentar levar um pouco desse olhar da advocacia, da experiência que eu tive como advogada,
para dentro do tribunal, que aí vai entrar numa outra discussão, que não vem ao caso aqui, que é o quinto constitucional, levar esse olhar diferente, que seja na judiciário, que fala tanto, mas acredito que eu contribuí bastante como advogada e agora posso tentar contribuir também de um outro lado, sob um outro viés. Tá certo. O doutor Rodrigo vai agora dar aula na Universidade Federal. Muito obrigada, a gente está quase no finalzinho do nosso evento. Obrigada por poder ficar com a gente até agora. Até a próxima. Eu gostaria de fazer uma última perguntinha aqui para finalizar, que foi até um assunto que a senhora citou agora há pouco, que hoje se fala muito em inteligência artificial, né? É um assunto que está aí o tempo inteiro, inclusive sendo muito usada na área de direito. Tem gente que diz, vai substituir até a profissão do advogado. Então, ainda tem se falado muito nisso e queria saber qual a opinião dos senhores sobre esse assunto. Olha, o Fernando Pessoa tem uma frase genial, e eu lembrei quando você falou de inteligência artificial. Ele diz: tudo que vive, vive porque muda. Então, nós precisamos evoluir sempre. Né? Não adianta dizer, não, eu não gosto de inteligência artificial, não, isso é muito ruim. E eu passei por uma fase um pouco semelhante quando veio o processo eletrônico no Poder Judiciário. Né? Os advogados mais antigos diziam: nossa, eu não gosto, não, eu não vou ser obrigado, eu vou ter que ter um computador, como é que eu vou fazer isso? A vida está aí e é feliz quem se adapta às mudanças. A inteligência artificial é algo hoje relevante no mundo. Claro que nós temos uma série de problemas e de regras que tem que ser, eu acho, observadas em relação à inteligência artificial, mas ela está aí nos escritórios da advocacia, dentro um pouco, muito mais do que a gente imagina. Então, se nós não nos adaptarmos, não conhecermos e se não soubermos trabalhar com isso dentro, claro, da ética, da legalidade, nós vamos ter problemas. Então, eu acho que a inteligência artificial pode ser bem utilizada desde que existam alguns cuidados. Né? No nosso escritório, nós estamos já preocupados com isso, porque sabemos que a concorrência, os colegas de advogados vão estar, de alguma forma, auxiliados por inteligência artificial. Bom, realmente, todos vocês que optarem e forem fazer direito e optarem pela advocacia vão usar a inteligência artificial. Ela já está aqui. Acho que o bom agora é que talvez nós possamos participar ainda das construções das normas em que isso vai se dar, mas não há como fugir. O advogado vai precisar se adaptar a usar a inteligência artificial. Mas o que eu acho legal nisso tudo, gente, é que o direito está em todas as questões. Vocês fizeram, por exemplo, um contrato para estar nesse cursinho, o direito estava lá. Se alguém veio aqui de ônibus, o direito estava lá. Porque se o ônibus batesse, tinha um seguro, e bateu em quem? Quem vai pagar a conta? Para vocês sentarem um ao lado do outro, o direito está aí também. Se você pegar um Uber para ir embora, o direito também está lá. Então, o direito está em todos os lugares. Logo, precisa-se de um advogado em todos esses lugares também. Porque o advogado conhece o direito e conhece como se aplica esse direito, com base, por exemplo, no processo civil, que é a equidade diária. Será que o procedimento correto foi observado? Então, você precisa ter criatividade. De maneira nenhuma, um advogado será substituído por uma máquina, porque talvez você precise até defender quem criou a máquina e ir lá falar com ele, mas meu colega, não pode ser assim que vai funcionar, vamos ter que conversar. Então, um dia talvez nós estejamos lá conversando com o pessoal da engenharia sobre como eles precisariam primeiro fazer direito antes de sair por aí criando máquinas que vão dizer como os advogados serão ou não substituídos. Então, o direito está em todos os lugares, a advocacia também tem que estar. É necessário, então, a esse advogado se adaptar, ter bastante criatividade, resiliência e conhecer as normas. Eu sempre lembro da minha chefe, que depois foi minha sócia, hoje é minha colega. Ela dizia assim: olha, quer errar, usa modelo. Então, não dá muito para a gente viver no copia e cola. Como o mercado é acirrado, é bastante concorrido, e volta e meia, um estagiário no escritório conversa com o estagiário do juiz, que conversa com o estagiário do tribunal, que conversa com o estagiário dos tribunais superiores. Muitas vezes fala: quem é que está cuidando disso tudo? São as pessoas que estudam muito e que são referências e têm autoridade técnica para falar sobre determinada temática.
Então, é muito interessante que o advogado conheça as regras do jogo, se possível participe da construção dessas regras do jogo, e isso é possível, né? E tenha criatividade e capacidade de adaptação. Concordo muito com o que a Fernanda falou. Tudo que surge de novo, a gente tem que pensar assim, é mais uma coisa que o direito tem que regular. Não é uma coisa que vai substituir o direito, é justamente o oposto. Essa ideia de que não, os advogados estão substituídos por máquinas, ou os juízes, né? Tem muitas cortes que usam já a inteligência artificial para ajudar nas decisões. Isso é ficção científica, pessoal, pelo menos hoje. Né? Talvez um dia não seja, mas esse dia está muito longe, tão longe que não dá nem para imaginar. Né? Isso aí é boato. Né? Agora, a inteligência artificial existe e ela é hoje nada mais do que ferramentas. Né? Se fala, por exemplo, em jurimetria. Né? Muitas empresas de tecnologia jurídica, né? As law techs, como chamam, elas dizem poder prever o resultado de julgamentos com base em dados objetivos dos casos. Mas, na minha opinião, desculpe, não quero ofender ninguém, na minha opinião, isso ainda não existe. Esse resultado de predição não é verdade. Porque esses algoritmos, o que eles fazem são catalogar informações e apresentar estatísticas, né, que, no mais das vezes, você pode tentar fazer com o seu próprio raciocínio sobre o perfil do juiz, o perfil do cliente e tal. Mas isso ainda não existe. Mas são ferramentas que têm sua utilidade, sim, né, de organização de ideias, de apresentação de textos, como o ChatGPT. O ChatGPT não vai substituir ninguém que sabe escrever. Né? É útil, claro, pode ajudar a construir textos. Cada vez mais ele vai se fundir com uma outra tecnologia artificial para criar imagens e vídeos. Aí sim a coisa pode ficar um pouco mais interessante, mas para outras áreas. Para o direito ainda não. E outra coisa que também me chamou a atenção no que a Fernanda disse, que é a pura verdade, já ouviram a expressão racismo ou discriminação algorítmica? Né? Então existe uma proposta de emenda constitucional, né, alterar o artigo 5º da Constituição, para inserir um direito fundamental do cidadão, que é a transparência algorítmica. Existem tecnologias hoje de identificação biométrica de pessoas em espaços públicos, que já foi banido em vários países do mundo, porque tenta, né, melhor dizendo, identificar pessoas com base em traços físicos dessa pessoa. Né? E isso pode gerar, claro, discriminações, injustiças e abusos. A grande questão é como foram construídos esses algoritmos. Né? Por isso que a Fernanda falou, a gente vai ter que defender a pessoa que criou esse negócio para tentar entender como funciona isso, para dar esse resultado que reflete nada mais do que a nossa sociedade, que está cheia de problemas. Né? Então, não podemos esquecer que, antes de mais nada, essas tecnologias são produto dos humanos, né? E carregam os nossos defeitos. E nós temos sempre que tentar melhorar. Mas, claro, tem muita utilidade, mas ainda está engatinhando. Bem, por fim, eu arremato aqui dizendo que concordo com a ideia de todos os integrantes aqui da mesa. E eu penso assim, que a inteligência artificial é muito importante, mas ela vem como forma de facilitar, mas jamais substituir o trabalho humano. Então, por exemplo, assim, você ter ferramentas que auxiliem numa pesquisa, para você usar essa pesquisa numa decisão, isso é muito válido. Agora, para substituir o trabalho humano, aí já acredito que não, porque ela veio, como disse, para auxiliar, mas não para substituir. Até em relação a isso, o Tribunal de Justiça possui um centro de inovação, que é o TJ Lab, que é justamente uma área específica do tribunal que está voltada para essas questões de inovação, para projetos novos, que tenham por objetivo justamente estar alinhada aí com essas mudanças, mas acredito que a máquina jamais vai substituir o homem nessa questão, porque o homem tem a capacidade de ter esse olhar humano que a máquina jamais vai ter. E eu acho que isso não tem como a gente mudar. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a gentileza de cederem o tempo, a experiência e de tornarem aqui a nossa tarde tão produtiva, tão inspiradora para todos esses alunos. Muito obrigada, de coração, do curso positivo. Bom, gente, para vocês também eu quero agradecer, e antes eu tenho 2 recados importantes, tá? Na saída do auditório, vocês vão encontrar o livro Expressões Latinas, escrito pelo professor do positivo, professor Vinícius Teles. Esse livrinho ele tem algumas expressões do idioma latim que com certeza serão úteis aí para vocês no ano que vem, quando vocês estiverem na Faculdade de Direito. Eu também gostaria de avisar que nesse momento vocês já receberam no e-mail de vocês um link para que vocês avaliem o nosso evento. É muito importante vocês participarem lá, é rapidinho. Quanto mais a gente souber e tiver esse retorno, nós poderemos fazer eventos cada vez melhores.
Vou pedir só mais um minutinho que vocês fiquem aí, porque eu quero convidar os nossos doutores para fazer uma foto oficial, se vocês puderem, por favor, ficar aqui na frente, de costas para o público, que aí o nosso fotógrafo vai tirar uma foto de todos ali com eles ao fundo.